O Guarani enfrenta o Ceará neste sábado às 6h15 no estádio Presidente Venceslau. O Bugre, que vem de uma goleada na primeira rodada sobre o Avaí, chega confiante para o duelo contra o Vozão. Cara, se tratando de Série B, a gente sabe que é um campeonato muito difícil. A gente tem nos dedicado durante a semana, pensando jogo após jogo, passo a passo. A gente sabe da importância do primeiro passo que aconteceu no jogo dentro de casa, a primeira vitória. E temos um jogo muito difícil fora de casa contra o Ceará, que está disputando também a final da Copa do Nordeste. Jogaram ontem, depois tem outra final. Então, independente de como eles vão vir contra a gente lá no Ceará, em Fortaleza, a gente está focado, concentrado em fazer aquilo que a gente treinou durante a semana, concentrado para fazer aquilo que a comissão, o Bruno Pivetti, nosso treinador, tem pedido durante a semana para que a gente possa sair com êxito lá em Fortaleza. Zagueiro e capitão da equipe, Alan Santos é um dos jogadores mais experientes do atual elenco. Aos 31 anos e com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, o zagueiro já disputou 9 partidas com a camisa alviverde na atual temporada. Cara, como o tempo passa rápido, Um dia desse eu era o mais novo, hoje eu já sou o mais experiente de um grupo, se tratando de ser o mais experiente em tudo que eu puder ajudar os meus companheiros no dia a dia, de parcela de erro que eu já tive durante a minha carreira e poder apontar, cara, não faz isso porque eu já errei nessa área, e minimizar o erro deles para que eles possam ter uma carreira cada vez melhor, e juntar, criar uma mentalidade num grupo que possa buscar sempre a vitória, se dedicando, sendo profissional, e o que eu puder fazer, eu vou cooperar com minha parcela de entrega, de experiência, enfim, para que o Guarani seja vitorioso cada vez mais. Para o duelo contra o Ceará, o técnico Bruno Pivetti não deve repetir a mesma escalação utilizada na goleada sobre o Avaí. Isso porque Bruno José, que sentiu uma fisgada na coxa na partida contra a equipe catarinense, deve ser preservado para o duelo de amanhã. Regis, contratado como principal reforço do Bugre para a Série B, assume o favoritismo para a vaga deixada pelo camisa 17. Também no sistema ofensivo, Bruno Pivetti pode optar por Derek no lugar de Bruno Mendes. Com isso, uma provável escalação do Guarani vem com Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike na linha defensiva, Matheus Barbosa, Wenderson e Regis no meio-campo, e no ataque, Neilton, Bruninho e Derek ou Bruno Mendes. Contra o Vozão fora de casa, o Bugre sabe que não vai ter vida fácil. Isso porque a última vitória da equipe campineira em Fortaleza foi lá em 1974, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá foram mais 7 partidas como visitante, com 5 empates e 2 derrotas. Nesta quinta-feira, Guarani e Coritiba chegaram a um acordo pelo empréstimo do volante Bernardo. O volante de 21 anos vai defender o Bugre até o fim da Série B e já está regularizado no BID, podendo estrear já no próximo duelo contra o Ceará. Vamos falar do Ceará, que é o adversário do Guarani, amanhã, 18h15, com a transmissão de Leandro Boles pela Rádio Bandeirantes. Na tela. A estreia na Série B do Campeonato Brasileiro não foi como esperado. Uma derrota amarga, fora de casa, para a equipe do Ituano, por 2-0, que ficou para trás. Agora o foco é o líder, Guarani. O Ceará teve pouco tempo para a virada de chave. No meio da semana teve que ir ao primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Venceu o Sport e agora foca em subir alguns degraus na tabela do Brasileirão. Durante a partida do meio de semana, muitos jogadores saíram desgastados, como o Varley, por exemplo. Como o time vem fazendo treinos fechados, pouco se sabe sobre as prováveis escolhas de Gustavo Morínigo. Desfalque certo mesmo é o volante Kaique Gonçalves, que segue tratando o estiramento do ligamento do joelho esquerdo. O elenco alvinegro se reapresentou nesta quinta-feira para se preparar para esse importante duelo. A busca pela primeira vitória na competição é importante e é isso que o clube alvinegro quer. Um bom resultado dentro de casa, mesmo tendo que jogar de portões fechados. O Ceará encara o líder Guarani numa partida que promete ser disputadíssima. São os 3 primeiros pontos que podem chegar para o time seguir na principal meta, estar entre os primeiros da tabela e seguir na busca pelo acesso. Torcedor do Guarani está votando, está dando o Guarani. Aí, ó. 56,2, Ceará 37,5. Isso é o reflexo da convincente vitória
do Guarani na estreia, né? Esse é o reflexo. Na sexta-feira passada aqui, nós precisamos dar uma puxada na pesquisa, nós todos aqui, para que o torcedor do Guarani desse uma animada, porque estava dando Avaí. Olha aí agora um jogo muito mais difícil, com um adversário muito mais categorizado, que é o Ceará, melhor do que o Avaí, né? E fora de casa, como é que uma vitória muda o ânimo do torcedor? E tem que ser assim mesmo. Tem que acreditar que o Guarani vai lá e vai jogar bem de novo. Nós vimos aqui na matéria, né, tem um tabu, 49 anos que não vence o Ceará. 74, um dos maiores... Zé Duarte era técnico do Guarani. Um dos maiores centroavantes. E aí venceu por 1-0 o gol do Cleiton. Um dos maiores centroavantes da história do Guarani. Tá? É procurador estadual, Cleiton, tá em Manaus, é procurador, salvo engano, Manaus. Cleiton jogou com o Flamarion, né? Um timaço. Time, deixa eu ver se eu lembro. Tobias, Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra. Olha que time. Esse time só não foi campeão como o de 78, mas tinha uma qualidade. Flamarion e Alfredo, Jader, Washington, Cleiton e Mingo. Esse é o time que ganhou do Ceará. Timaço do Guarani. E o Cleiton, uma técnica, daqui, jogava uma barbaridade, está muito bem de vida, estudou, se formou advogado, e é um cara que está muito bem, bem de saúde, bem de vida, bem com a família. Cleiton, belíssima lembrança esse gol contra o Ceará. Quem sabe se Derek não vira Cleiton amanhã? Mas precisa jogar, né, Batista? Não está definido ainda, né? Não está definido. A dúvida é só quem é que vai ocupar a vaga deixada pelo Bruno José, que embora não tenha sido constatada nenhuma lesão, mas o jogador vai ser poupado para... Enfim, né, ele deu uma fisgada na coxa, e aí vai ser poupado para não agravar, né? Aí no próximo jogo ele volta, depois vai ter mais uma semana para se preparar. E aí quem é que joga no lugar dele? Nas demais posições é o time que venceu o Avaí. Olha, Batista, eu acho que está simples para resolver. Coloca o Regis no time. Traz o Neilton para o lado direito, para a posição do Bruno José. Não tem porque contra o Avaí o Neilton jogou mais por dentro. Isso. Né? Então, ou ele pode tirar o Neilton e colocar o Regis e o Isaac, que foi o time do segundo tempo. Eu acho que não tem muito segredo não, Batista. Acho que ele vai começar com o Porfírio de lateral esquerdo, entrou muito bem. E tem chance do Derek jogar no lugar do Bruno Mendes. Eu daria mais um jogo para o Bruno Mendes. Agora, não dá para discutir a posição de centroavante, porque o Derek entrou voando. Fez até gol. Então, você ficar defendendo aqui Bruno Mendes, eu acho que ele precisa de jogos. Agora, quem tem que achar é o treinador. Agora, tecnicamente, se ele começar com o Derek, também está certo. Ô Tigrão, antes de você comentar... Manda ali. Eu estou aqui com o site do Mariolani. Mariolani é, sem dúvida, né? Arquivo vivo. É um prestador de serviço importante. Sempre que tem alguma dúvida, a gente vai na página dele. E aí tira qualquer dúvida, porque é um arquivo absolutamente confiável. Repita o time do Guarani. Pode ter uma ou outra alteração. Esse é o melhor Guarani. Só para ver se você está bem de memória. Esse time que eu falei é o melhor Guarani para mim que jogou o Cleiton, né? Então vamos lá. Goleiro. Tobias. Ok, acertou. Wilson Campos. Errou. Foi Amaral. Odair. Zagueiro. Amaral. Acertou. Alberto. Errou. Ademir. Bezerra. Acertou. Meio campo. Flamarion. Acertou. Alfredo. Acertou. Jader. Errou. Afrânio. Já estava o Afrânio, ok, mas o Jader jogou muito nesse ataque. E o outro? Aí. Ronaldo. 74, você falou, né? Meu Deus. O Washington. Alexandre Bueno. E na frente? Cleiton. Acertou. E Mingo. Errou. Darcy. Tá aí. Mas esse já é uma variação do time. Esse time que você deu aí, ele não é tão bom e tão emblemático, tanto é que eu lembrei de todos os jogadores, como o que eu falei. O melhor Guarani com Cleiton não tem essas alterações. Mas você viu que a base
vários jogadores aí ainda estavam nessa base de 73, né? Do Guarani, que foi realmente um espetáculo. Mas esse time aí também é bom, hein? Esse time também é bom, esse time que você colocou aí, com algumas alterações. Acho que o Wilson Campos já tinha saído para o Santos, né? E alguma outra alteração. Mas o melhor Guarani com o Cleiton vestindo a 9 foi esse que eu coloquei aqui. E o jogo... Na minha opinião, né? Pode ser que tenha alguém aí que entre aí e fala, não concordo, é livre. E o jogo de amanhã... O Ceará está na Copa do Nordeste, jogou no meio de semana, né? Venceu o Sport. Isso pode servir como handicap? A parte física, cansaço ou não tem nada a ver? Tem sim, porque foi um jogo duro, tenso, jogo já de decisivo, clássico. O Sport também é muito forte. Então, foi quarta, né? Esse jogo. Então, pelo fato de ser no sábado à noite... dá um refresco e tal, mas tem a ver sim. Eu acho que o Guarani fisicamente tem tudo para estar mais inteiro. Agora o time do Ceará tem muitos jogadores experientes, tem jogadores que rodaram aí por grandes clubes. Eu vi o jogo do Ceará na íntegra, na sexta-feira passada com o Ituano, né? A gente estava no jogo do Guarani, acabou, era 1-7, outro às 9h30, deu para acompanhar o jogo inteirinho. E aí o que acontece é o seguinte, foi 2-0 para o Ituano, então quem não viu o jogo, acho que o Ituano deu uma sapateada em cima do Ceará. Não foi isso não. Segundo gol do Ituano saiu a 50 minutos do segundo tempo, com o Ceará em cima, amassando o Ituano, uma pressão muito forte. É um time candidato a acesso, mas o Guarani tem a favor dele aquilo que a Ponte tem contra, na rodada do fim de semana, hoje e amanhã. A Ponte tem contra o fato de não ter o torcedor. E o Guarani tem a favor dele o fato do Ceará não ter o torcedor. O jogo com o portão fechado, ele ganha contornos de um jogo em campo neutro. Como que não? Mas é bom o time do Ceará. É outro jogo, nada tem a ver com o jogo do Guarani que nós vimos contra o Avaí, que estava ainda se arrumando aí nas mãos do Alex.